Tragédia na estrada. 4 pessoas de uma mesma família morreram em grave acidente em Guarapari. Entre elas, uma criança de 5 anos. O carro onde eles estavam bateu de frente com um ônibus. Hoje à tarde, parentes foram ao DML para reconhecimento dos corpos. Mãe suspeita de maus tratos e negligência é encaminhada à delegacia. A justiça determinou que o filho dela receba o tratamento adequado. A criança apresenta um quadro grave de desnutrição. Sentinela do tráfico na cadeia. O olheiro faz parte do grupo de traficantes que usa radiocomunicadores para monitorar a chegada da polícia em Morro da Capital. Crime por motivo banal. Em Colatina, um adolescente de 17 anos matou o amigo com uma facada depois de uma briga por causa de uma música. Por um trânsito mais cidadão, a morte da cicloativista chama a atenção para as regras e atitudes que precisam ser tomadas no dia a dia para garantir um tráfego mais seguro. Cuidado com a pressão alta. Se você anda exagerando no sal, adiando a atividade física e está acima do peso, ligue o alerta. Pesquisa indica que 1 a cada 4 habitantes de Vitória está hipertenso. E para animar o seu fim de semana, as dicas da nossa agenda cultural. Não saia daí, o Tribuna Notícias volta rapidinho. Não me abandonou. Olá, boa noite. Hoje à tarde, parentes da família morta num grave acidente em Guarapari foram ao DML para reconhecimento dos corpos. 4 pessoas morreram depois que o carro onde elas estavam bateu de frente num ônibus. Parentes das vítimas chegaram no DML de Vitória às 4h30 da tarde. Entre eles, a irmã da servidora pública foi cumprir a difícil tarefa de reconhecer os corpos. Renato Cruz Correia, de 34 anos, a esposa Ana Paula Freire da Cruz, de 42, o filho do casal, André Freire da Cruz, de apenas 5 anos, e o irmão de Ana Paula, Paulo César Freire da Cruz, de 47, morreram na hora, depois que o carro em que eles estavam bateu em um ônibus. O acidente aconteceu por volta das 9h30 da manhã na Rodovia do Sol, em Guarapari, em uma curva no trecho final do bairro Lameirão e início do balneário de Nova Guarapari. O veículo invadiu a contramão e atingiu o coletivo que seguia no sentido contrário. O automóvel chegou a ser arrastado por 50 metros. De acordo com a PM, dentro do ônibus estavam um motorista, o cobrador e uma passageira, que tiveram ferimentos leves. O condutor do coletivo contou para a polícia que na hora do acidente a pista estava livre, sem nenhum veículo. Ao fazer a curva, se deparou com o carro. Ele tentou frear, mas não conseguiu. O corpo de bombeiros foi acionado para retirar os corpos que ficaram presos nas ferragens. A família era de Mãibá, em Anchieta. O casal e o filho seguiam para o centro de Guarapari para fazer compras em um supermercado. O irmão de Ana Paula estava em um ponto de ônibus e, quando viu a irmã passar, pegou carona. De acordo com um cunhado das vítimas que seguia logo atrás, o veículo não estava em alta velocidade e Renato costumava dirigir com prudência. Eu estava a 1 quilômetro atrás deles, que eles saíram na minha frente, mas não deu, só vi os faróis piscando para me avisar que tinha um acidente na frente. Aí quando eu cheguei lá, que eu deparei, que eu vi que era o carro deles, eu não queria acreditar, porque ele não é uma pessoa de correr, é uma pessoa super calma, somente que está com a família. Nossa, ele é uma pessoa super cuidadosa, filho, tudo. O trajeto era conhecido por Renato. A família costumava seguir junta para fazer compras em Guarapari. Como a gente mora num lugar onde a gente fica um pouco longe dos pontos comerciais, né? Então a gente se desloca de lá para ir para Guarapari ou Anchieta fazer compras. Renato e Paulo César eram funcionários de uma mineradora. Ana Paula trabalhava no posto de saúde de Mãibá. Eram conhecidos pelo jeito simples e alegre. A família era evangélica e se dedicava aos trabalhos da igreja. Se apegar a Deus nesse momento e deixar a vida continuar, isso aí. Que tragédia, hein? O velório da família deve acontecer na Igreja Batista de Mãibá, em Anchieta. Mãe suspeita de negligência e maus tratos foge de hospital em Vila Velha com um filho de 1 ano e meio. A justiça determinou o recolhimento da criança.
O menino está desnutrido e bastante debilitado. A mãe não comparecia a todas as consultas. Uma criança de 1 ano e meio estava sob cuidados médicos no Hospital Infantil de Vila Velha. Mas a mãe resolveu tirar o bebê de lá sem que ninguém soubesse. Rosana de Jesus Turíbio levou o filho embora depois de saber que uma juíza tinha sido alertada por uma médica sobre a situação de saúde do menino. A criança estava fazendo um tratamento acompanhado de um problema no estômago, mas a mãe não estava comparecendo nas consultas agendadas para ele. Ontem, Rosana precisou trazer o menino aqui no hospital infantil e, ao chegar, a médica que fez o atendimento achou por bem avisar uma juíza sobre a condição de saúde da criança. Ao saber do acontecido, Rosana ficou com medo de que retirassem o menino dela, pegou o bebê e saiu sem falar nada com ninguém. A decisão de Rosana fez com que a juíza mandasse um pedido de busca dessa criança. Policiais e até o conselho tutelar foram chamados. A polícia militar, a guarda municipal, ajudou para que o conselho tutelar entrasse na casa e buscasse a criança. Uma criança acompanhada pelo hospital por subnutrição, E no caso nós chegamos na casa da mãe. E a criança estava lá no colo da mãe, com muito machucado no corpo e, infelizmente, muito magra. Negligência e maus tratos. A busca começou ontem à tarde e só terminou hoje. Rosana estava com o filho na casa da mãe, em Vila da Vitória, em Jardim Marilândia, Vila Velha. Os policiais tiveram dificuldades para acessar a casa, entraram até em luta com a mãe, mas no fim levaram Rosana para a delegacia. O filho dela voltou para o hospital e agora recebe o tratamento adequado. Bom, a criança, mediante determinação, ela vai para um abrigo, E a mãe, ela veio conduzida para o DPJ, Quanto ao fato da mãe ter saído do hospital sem autorização médica, a direção informou que a mulher colocou a criança dentro de uma bolsa e fugiu. Imediatamente o conselho tutelar foi acionado. A criança está internada e vai dar continuidade ao tratamento. O estado de saúde do bebê é delicado e não há previsão de alta. Está na cadeia um dos olheiros do tráfico do bairro Jesus de Nazaré, em Vitória. Do alto do morro, eles monitoram tudo, principalmente a chegada da polícia. Na hora da abordagem, o olheiro usava esse radiocomunicador. A polícia chegou a escutar parte da conversa. Quando a gente abordou, a gente ouviu o rádio sendo falado da presença policial. Usa o termo lombrar, Significa basicamente a presença policial no morro. Marcelo de Jesus, de 28 anos, já tem passagem pela polícia. Perto do local onde ele foi preso, os militares encontraram uma mala com pedras de crack, maconha e cocaína. Quando a gente foi avistado pelo indivíduo, ele tentou empreender fuga, mas devido à proximidade já dele, ele não conseguiu lograr isso na fuga e foi detido. De acordo com a PM, o patrulhamento no bairro Jesus de Nazaré, em Vitória, vem sendo intensificado. As ações são para combater o comércio de drogas. Na região há vários pontos de venda e muita gente trabalha a serviço do tráfico. Os chamados olheiros ficam em alerta 24 horas. Eles ficam distribuídos ao longo do morro, nas principais entradas do morro, visualizando a movimentação das viaturas. E assim que as viaturas elas adentram a região ali, logo eles avisam no radiocomunicador, para que o comércio ali cesse, os indivíduos que ficam ali realizando o comércio saiam da região dos pontos de tráfico. Na semana passada, mostramos aqui na TV Tribuna gravações divulgadas pela polícia. As conversas são de pessoas que trabalham para traficantes e quem não vigia direito é repreendido. Qual é, mano? Como é que você deixou os homens passar assim, doido? Eita, mano, mas você gritou, já tava aqui em cima, doido. Tá aqui na parasita não, mano, você tem que vir na hora que quiser entrar lá, parceiro. Gravações como essa ajudam nas investigações da polícia, que aos poucos identifica e prende os integrantes da quadrilha. Foi enterrado hoje à tarde o universitário morto pelo amigo de 17 anos no norte do estado. Os dois discutiram por causa de uma música. Hugo Belei de Oliveira, de 18 anos, foi atingido com uma facada no peito. Ele e o amigo bebiam em casa, num bairro nobre de Colatina, quando brigaram porque não queriam ouvir a mesma música.
Houve muita discussão e o adolescente de 17 anos acabou esfaqueando o amigo. Hugo chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O autor da agressão também foi internado na mesma unidade, entrou em coma alcoólico. O adolescente já teve alta, foi autuado pelo ato infracional de homicídio por motivo fútil e já está à disposição da Justiça. A morte de uma cicloativista chama a atenção para regras e atitudes que precisam ser tomadas no dia a dia para garantir um trânsito mais seguro para todos. Os ciclistas enfrentam muitos problemas ao dividir a pista com os carros. Passar de fino, buzinar, e aí tem outras coisas, né? Agressões verbais, quer dizer, sai da rua, né? Porque a rua ele acha que a rua é do carro, então sai da rua, isso aí não é lugar de você estar. E são essas, né? Frequentemente que a gente sofre isso. E os problemas não são apenas com os carros em movimento. Quando os veículos estão parados, eles também oferecem riscos. É o caso do motorista ou carona que abre a porta do carro sem perceber que atrás vem um ciclista. Às vezes dá tempo de frear e evitar um acidente, às vezes não. A gente sabe que por questões de displicência do próprio motorista e às vezes porque ele não enxerga quem vem, principalmente na ré, a sua ré, abrindo uma porta você pode, né, chocar-se de encontro com essa porta e sofrer um acidente. Para o ciclista é difícil prever quando que uma porta vai abrir, mas para quem está de saída do veículo é fácil olhar no retrovisor, esperar passar e então abrir a porta. Pode parecer que essas situações não tenham resultados tão ruins, mas na última quinta-feira, uma cicloativista sofreu um grave acidente desse jeito. Ela passava ao lado de um carro que estava parado quando o motorista abriu a porta. A ciclista foi atingida, caiu no chão e feriu a cabeça. Ela foi internada com traumatismo craniano no Hospital São Lucas, em Vitória, e faleceu na noite de sexta-feira. Detinha Som defendia o uso da bicicleta como meio de transporte na cidade. Era uma cicloativista conhecida na área e dava palestras sobre o tema. Inclusive, o acidente aconteceu depois que Detinha terminou uma palestra sobre mobilidade urbana. A trágica história levanta um questionamento. O uso do capacete em vias públicas deve ser obrigatório ou não? Paulo só sai de casa usando o dele. Quanto mais protegido eu estiver, melhor para mim. Que seja o capacete, que seja a cotoveleira, que seja a joelheira, né? Quanto mais proteção, melhor. O enterro da cicloativista acontece amanhã às 4 da tarde no cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta. E a partir das 8 da manhã, o movimento Ciclistas Urbanos Capixabas promove um pedalaço em homenagem a Detinha, saída da Praça de Itaparica. O recado agora é para quem está acima do peso, anda adiando a atividade física e abusa do sal. Já verificou a sua pressão? Uma pesquisa feita com moradores da capital revelou que 1 em cada 4 habitantes de Vitória tem hipertensão. Vitória é considerada uma das melhores capitais para se viver. Já recebeu o título de Cidade de Saúde várias vezes. Encontrar pessoas se exercitando não é tarefa difícil. Fui no endocrinologista, aí ele me disse que se eu não fizesse alguma atividade física, mudasse a minha alimentação, isso mais tarde poderia trazer prejuízo para mim. Eu tinha que estar estudando, mas eu tô aqui então, eu tenho que fazer todo dia. Uma caminhada de 1 hora. Mas todos esses dados positivos escondem um que é muito ruim. De acordo com uma pesquisa, 1 em cada 4 habitantes da capital possui hipertensão. A doença pode provocar graves problemas, afetando órgãos como o coração e os rins. É a maior causa de morte no mundo inteiro. Ela é a maior causa de morte porque ela vai degradando, destruindo a parede do vaso, deixando esse vaso com uma baixa complacência, o vaso perde a sua maleabilidade, e o que faz com que você tenha um aumento significativo da chance de infarto, de derrame cerebral, de entupimento na artéria da perna e de lesão renal, de insuficiência renal. O índice capixaba é igual ao nacional. É preciso identificar e tratar a doença de forma adequada. Primariamente, a mudança de estilo de vida é crucial. Restringir o consumo de sódio, nós brasileiros consumimos muito sódio. A recomendação é não consumir mais do que 10 gramas por dia, idealmente em torno de 8 gramas de cloreto de sódio. Ficar atento a armadilhas como chips, enlatados, embutidos.
né? Tentar comer alimentos mais naturais possíveis, trocar, em vez de colocar mais sal, tenta colocar pimenta, algum outro tempero, evitar o sal, né? Atividade física regular, atividade aeróbica, certo? E, paralelo a isso, se mesmo assim, controle do peso tem um impacto muito grande no controle da pressão, e se mesmo assim mantiver a pressão alta, iniciar a medicação. Hudson faz parte dessa estatística. Descobriu que é hipertenso há 6 anos. A rotina teve que mudar. Tem que fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana. Toma remédio também? Toma, já tem uns 6 anos mais ou menos. Ninguém quer ficar refém de remédios, né? Então, o melhor mesmo é investir na prevenção. Melhor se prevenir, né? Fazer exercício, alimentação saudável, tomar muita água. Sempre é o melhor negócio, né? E a seguir, as dicas da nossa agenda cultural. A gente já volta. De tudo que eu vivi, de coisas que aprendi, de maneiras, costumes,